Carlos Bolsonaro cumpre o itinerário eleitoral para concorrer à vaga de vereador nas eleições municipais de outubro e faz a declaração de seus bens ao TSE. Porém, mudanças repentinas no seu tipo de patrimônio desde as últimas eleições há 4 anos chamam atenção e o vereador se afunda em suspeitas nas vésperas do pleito. Neste vídeo, você verá em detalhes todos os indícios que pairam sobre Carlos Bolsonaro. Com base em documentos do MP do Rio, o filho do ex-mandatário é suspeito de acessar cofre, vender imóveis não declarados à Justiça Eleitoral e promover do seu gabinete esquema de rachadinha que beneficiou Michele Bolsonaro. Fique até o final e veja um breve retrospecto exemplar de falcatruas, que enfraqueceu a atuação do membro até então mais polêmico do clã Bolsonaro. Mas antes, inscreva-se em nosso canal e ajude a Mídia Ninja a bater a marca de 1 milhão de seguidores no YouTube. Veio a público nesta terça-feira informações de um documento do Ministério Público do Rio apontando que o vereador vendeu 2 apartamentos no Rio de Janeiro por R$1.250.000. Contudo, ele declarou ao TSE apenas R$687.000. Esta, como as demais informações sobre as movimentações financeiras apontadas pelo MP, foram obtidas com exclusividade pela coluna da jornalista Juliana Dalpiva. Em 2020, Carlos declarou um patrimônio de R$590.000, o que incluía 3 apartamentos. Já na declaração deste ano, apenas 2 imóveis foram declarados e não há registro de venda do terceiro. A inconsistência vem a reboque de outro dado suspeito. Também acerca de sua prestação de contas, Carlos apresentou uma mudança de perfil patrimonial significativa. Também em 2022, ele declarou um patrimônio de quase R$600.000, dos quais 470 eram referentes aos 3 imóveis vendidos na capital fluminense. O valor equivalia a quase 80% de todo o seu patrimônio. Agora, Carlos apresenta investimentos em renda fixa e ações que somam R$568.000, o que hoje corresponde a mais de 80% do total declarado. Neste engodo, se tornou público em julho deste ano que o vereador acessou o cofre compartilhado com seu irmão Flávio, dias antes de Jair Bolsonaro registrar a compra de 2 imóveis no condomínio Vivendas da Barra. O cofre, localizado em uma agência do Banco do Brasil no centro do Rio, recebeu vista de Carlos no mesmo dia em que o pai declarou a compra. As informações são baseadas em documentos de cartórios e registros do banco fornecidos ao MP. Outro acesso de Carlos coincidiu com a compra de um apartamento em Copacabana por Eduardo Bolsonaro, que declarou ter pago R$160.000. Desse valor, 50.000 foi em dinheiro vivo. Entretanto, a conduta de Carlos se alastra para outro esquema bem familiar ao clã Bolsonaro. Como revelado no último dia 4 de julho, o MP constatou que Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, pagou despesas pessoais de Jair, Michele e Rogéria Bolsonaro. Os pagamentos realizados entre 2005 e 2021 não foram correspondidos por depósitos similares do entorno de Jair Bolsonaro. O relatório mostrou faturas como seguro automotivo de R$ 2.300 para Jair e multa de trânsito de R$ 318 para Michele. O mesmo relatório do MP mostrou a compra de um carro por R$ 52.000 em dinheiro vivo e um apartamento por R$180.000. Mas investigadores apontam que Carlos não teria renda suficiente para justificar essas aquisições. As compras foram realizadas entre 2010 e 2012. Os dados sugerem que Carlos, seguro da impunidade, promoveu uma verdadeira farra em seu gabinete no Rio. Ao longo de 9 anos, ele só pagou um boleto do seu plano de saúde e todo o resto é oriundo de rachadinha, suspeita o MP. Contratos com Qualicorp e Unimed entre 2011 e 2020 foram analisados e foi identificado apenas um pagamento de Carlos, em 2014, no valor de R$
R$1.045. Jorge Fernandes, chefe de gabinete de Carlos, foi implicado por investigadores do MP pelo pagamento das despesas pessoais do vereador. O MP considera possível crime de peculato. Longe dos holofotes, Carlos largou as redes sociais, onde habitualmente faz ataques à oposição, escondendo-se de aparições públicas, sobretudo após ser alvo de uma operação da PF no início deste ano. Na ocasião, agentes deflagraram a segunda fase da Operação Última Milha, que mirou a falange política do esquema de espionagem ilegal da ABIN. Em fevereiro deste ano, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço de Carlos, em Angra dos Reis, onde o encontraram junto de Jair, Flávio e Eduardo Bolsonaro. No âmbito da operação da PF, que realizou em julho a quarta e última fase das diligências, Carlos é apontado como um dos nomes que deve ser indiciado. Sobre ele, recaem suspeitas de que teria se utilizado da estrutura da ABIN na produção de fakes para abastecer o gabinete do ódio ligado ao seu pai. Fique agora com um corte preparado pela mídia ninja de março deste ano, a reboque do escândalo de Bolsonaro indo visitar a Embaixada da Hungria. Neste corte, no dia 26 de março, Eduardo Bolsonaro tenta defender o pai, mas a resposta de Rogério Correia é precisa ao destrinchar todas as falcatruas das quais o ex-presidente e seu clã são suspeitos. Confira. Eles tentam agora abafar esse fiasco da esquerda, né? O fim do caso Marielle, trazendo uma visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando por que essas imagens vieram à tona agora. Por que esse vazamento se deu através de um site, de um jornal norte-americano. Creio eu que se for algum empregado da embaixada, que isso seria vazado para algum jornalista nacional, né? Mas eu ia até utilizar a tribuna hoje para comentar um outro fato, que é a tentativa de fuga ou de asilo em embaixada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que coisa feia. Ele vai à embaixada da Hungria, mas não pensem que aquilo era apenas para se refugiar. Era também porque, como disse o presidente Lula, é um covardão. Mas não é apenas isso, ele quer de lá, ou queria de lá, ficar insuflando a desordem, a instabilidade política no Brasil, que foi o que ele fez durante 4 anos para tentar um autogolpe e depois no 8 de janeiro para tentar um golpe. Esse é o modus operandi de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele agora já é culpado por falsificar cartão de vacina. Eu peço a Vossa Excelência se puderem dar mais 1 minuto, que isso é importante. Ele já é culpado por falsificação de cartão de vacina. Isso é grave. Falsificar cartão de vacina durante a pandemia. Ou seja, um processo de que a pandemia não valia nada e que as pessoas podiam morrer como morreram. Se dependesse dele, mais morreriam. Ele será agora indiciado pelo roubo das joias, não tenham dúvida disso. E posteriormente pela tentativa de golpe. Só da tentativa de golpe são 29 anos de cadeia, o cálculo que fez a CPMI. As coisas só se agravam para o fugitivo que foi fugir na Embaixada da Hungria, onde lá tem um premier neofascista e racista, que não quer mistura na Hungria. Esse é o bolsonarismo, presidente. Senhor presidente, Bolsonaro volta amanhã à Polícia Federal. Vai ter que se explicar. O que ele foi fazer na Embaixada da Hungria? 40 horas na Embaixada da Hungria. No dia 8, a operação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes apreendeu o passaporte diplomático dele. Para quê? Para impedir fuga. No dia 12, ele faz uma convocação do ato do dia 25. Ficou com medo, desesperado. Chega à noite na Embaixada da Hungria. Senhores, o que é isso? Tentativa de fuga. Queriam anistia com Vítor Orbán, líder da extrema-direita. Alguém duvida disso?